deixou que privatizassem a estatal que cuida do petróleo da Venezuela. E esse foi o crime dele, gente. Este foi o crime dele. Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora popular, e no vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo do canal O Green sobre a crise na Venezuela. O que tá acontecendo, gente? Dia 3 de dezembro, que a gente falou, 2026 vai ser meu ano. 3 de dezembro, Donald Trump sequestra o Maduro e a sua esposa, bombardeia a Venezuela, infringe 1 zilhão de leis internacionais e a ONU faz o quê? Não mexe nela, ela tá dormindo, tadinha. E a gente vai entender melhor essa história aqui, trazendo esse vídeo que vai explicar todo esse cenário pra gente. Mas antes, já queria pedir pra você deixar aquele engajamento. Então curte o vídeo, se inscreve no canal. Muita gente assiste aqui, mas ainda não é inscrito, então verifica se você é inscrito. Se não for, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal, que só tem conteúdo bom aqui. E é claro, se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente para a continuidade do canal, aqui na tela a gente tem o Pix, tem também o Apoia-se Camarada Luna, que o link tá aqui na descrição, ou você pode se tornar membro ou membre deste canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. Agora bora lá, que eu também tô querendo saber tudo dessa história. Olá, o tema do vídeo de hoje é uma análise da invasão na Venezuela e o sequestro do Nicolás Maduro. Importante, né? A gente viu vários veículos aqui da mídia tradicional, da mídia o quê? Hegemônica, falando que era o quê? Captura, não sequestro. Gente, foi um sequestro e foi uma invasão. Não existe nada que seja diferente disso. Lembrando que o Nicolás Maduro foi um presidente eleito democraticamente na Venezuela e que o Trump infringiu uma caralhada de leis internacionais porque ele não pode interferir na soberania de outro país, e ele o fez porque crime acontece, ninguém faz nada feijoada, né? Nas veias abertas da América Latina tem golpe em cada esquina. E também, meus amigos, uma explicação tintim por tintim do porquê isso é péssimo pro mundo. Então vamos lá, meus amigos, a gente não tem um minuto de paz mesmo. Não. Sabadão tinha lançado esse vídeo aqui apenas 36 horas atrás, e aí a gente fica sabendo cedinho então que o Nicolás Maduro foi sequestrado, e aí o Trump diz que os Estados Unidos vão governar a Venezuela interinamente e vão controlar também o petróleo do país. Olha isso, gente. Olha que absurdo. Outro presidente de outro país falar que ele vai controlar interinamente o outro país, enquanto o outro presidente que foi sequestrado por ele tá preso. Por que vocês conseguem chamar uma pessoa de ditador e outra que faz essas coisas não? Porque isso é uma ditadura. Isso sim é ser ditador. Isso sim é interferir na democracia do mundo inteiro a seu bel prazer, que se foda. Tudo por conta de petróleo. Não acreditem que é outra coisa. Nós vamos administrar o país até o momento em que pudermos. Temos certeza de que haverá uma transição adequada, justa e legal. Queremos liberdade e justiça para o grande povo da Venezuela. Querem o pô, não querem nada, querem o petróleo da Venezuela, querem roubar o petróleo da Venezuela. Declarou aqui o Trump em pronunciamento feito nessa tarde em sua residência ali em Mar-a-Lago, na Flórida, para detalhar ali a operação de captura de Maduro. Então, nesse dia de 3 de janeiro de 2026, meus amigos, ele entrou na história não só pela captura do presidente da Venezuela, não, nem pela captura também só da sua esposa ali pelas forças dos Estados Unidos. Essa data, meus amigos, destaca algo muito maior, que é esse colapso prático dessa ideia de soberania nacional, e que ela foi criada após a Paz de Westfália. E isso aqui aconteceu em 1648. E isso aqui dizia que cada país tem o direito de decidir os seus próprios rumos. Só que para Washington, essa operação foi apresentada ali como uma ação de polícia global contra o narcoterrorismo. E claro que para Caracas, isso foi um sequestro feito ali por uma potência estrangeira. E aí a gente pode entender qual é o grande objetivo de alguns parlamentares da extrema-direita de estarem querendo implementar uma lei que classifica as facções criminosas como terrorismo, o que vai dar o aval pro Trump entrar aqui no Brasil, gente, e fazer a mesma coisa que ele fez na Venezuela ou pior. Então, assim, não se enganem com essa história de que foi pra melhorar. Não foi pra melhorar a vida de ninguém, não foi com a intenção de acabar com o narcotráfico nenhum. Não foi. Isso aí é mais uma desculpa. Foi com a intenção de roubar o petróleo dos outros, ou seja, recursos naturais. Ainda é sobre recursos naturais. E se hoje é a Venezuela, amanhã é o Brasil com as terras raras. Se a gente não fizer nada.
Então, na prática, meus amigos, essa ação misturou três coisas muito perigosas. A primeira vai ser a lei penal dos Estados Unidos, segunda coisa aqui vão ser os interesses geopolíticos e terceira coisa aqui vai ser o controle de recursos estratégicos. Então, a gente tem aqui a tríplice do inferno. Só que minha ideia com esse vídeo aqui é tirar um monte de coisa que as pessoas não entendem da frente. Então, se você é de direita, se você acha que o governo do Maduro é uma ditadura, você acha que os Estados Unidos é o país da liberdade, ele tá certo em intervir, eu Achou errado, otário! peço para você, na maior humildade desse planeta Terra, assiste esse vídeo até o fim. Eu vou passar os pontos para você que, na maior honestidade do mundo, vou desenhar para aqueles que entendem um pouco menos as coisas e eu quero tentar deixar as coisas mais claras possíveis. Não entendeu? Então deixa que eu desenho para você entender. É tipo isso que ele tá fazendo. Adorei. Didático. Aqui. Então a gente vai analisar esse ocorrido aqui como ponto final de um processo longo, no qual aí as grandes potências usam crises políticas, usam discursos morais também super bonitos e usam pressão econômica também para tomar controle de países mais fracos. E esse é o estopim de um plano que já vem sendo o quê? Executado há meses. Inclusive tem um vídeo aqui do Bloco de Notícias onde eu conto quando foi que começou a invasão lá da Venezuela pelos Estados Unidos. Quando começou o Trump a levar tropas para a Venezuela, o conflito já estava acontecendo há meses e esse foi o estopim. E muito provavelmente, por conta do jeito que aconteceu, houve uma traição interna. O Maduro não teria sido levado do jeito que foi levado. O bombardeio não teria acontecido do jeito que aconteceu se isso não tivesse ocorrido através de uma traição. Foi muito fácil as coisas. Muito fácil, muito tranquilo. Coisas que não acontecem tão fácil assim. Então, há muita coisa aí ainda para desenrolar nessa lore. Esse processo vai acontecer em vários países e é o que a gente chama de acumulação por espoliação. Então o objetivo é tirar os recursos, tirar o poder, tirar a autonomia ali de um país e isso vai acontecer à força ou ali por aquela coerção indireta também. E lembrando que os Estados Unidos já fez isso em inúmeros países do mundo. Fez no Irã e no Iraque, foi lá, tudo por conta de petróleo, invadiu países no mundo inteiro com a desculpa de terrorismo e os cacete a quatro, sempre foi por recursos naturais. Petróleo, entre outras coisas. E o que eu quero apresentar para vocês, meus amigos, é algo simples e direto. Nenhum país tem o direito de decidir quem governa outro país. Não importa o discurso usado para justificar isso. Nem força militar, nem moralidade, nem acusações jurídicas vão dar esse direito. E aí a gente vai passar por vários pontos aqui, como a sociedade venezuelana se formou, como esse conflito de classe sustentou também aquele chavismo e o governo Maduro, também porque essa chamada intervenção humanitária é uma grande falácia. E qual precedente perigoso essa ação pode criar para qualquer país do sul global que tente sair da órbita dos Estados Unidos ou do dólar. Democracy, né? Levando democracy. Então é tudo isso que nós vamos entender aqui nesse vídeo. Então, para que a gente entenda o conflito na Venezuela, não vai bastar falar dos líderes, de discursos ou de ideologias. Vai ser necessário olhar aqui para o nosso subsolo, porque a Venezuela não vai ser um país tradicional. Ela abriga as maiores reservas de petróleo do planeta. Assim como eu já falei no vídeo anterior. Então essa condição vai moldar sua economia, vai moldar sua política também e vai moldar sua posição no mundo. Em torno de 17% das reservas de petróleo do mundo inteiro estão na Venezuela. E é exatamente esse o motivo do Trump ter invadido. E ele disse inclusive isso no discurso dele. Além de tudo, ainda usou a desculpa lá da doutrina Monroe, que ele agora falou que é doutrina Doral, porque é de D de Donald Trump, que é uma doutrina que fala que os Estados Unidos é o escolhido por Deus para levar civilização para o mundo inteiro. Ou seja, eles literalmente são o Pink e o cérebro, que querem dominar o mundo. Como? De qualquer jeito. Vem o Mickey falando, peraí. Porque essa riqueza aqui, na verdade, a gente pode chamar de maldição dos recursos. Porque o país inteiro vai passar a depender quase que totalmente dessa extração de um único produto aqui. Então esse petróleo todo aqui, meus amigos, ó, quem fala que eu desenho mal, sabe que eu tô desenhando com mouse, tá? Eu não gosto quando vocês falam que eu desenho mal. Não tolerarei isso no canal. Mas isso aqui, meus amigos, esse petróleo todo aqui, ele vai afetar o tipo de estado que vai se formar ali, ele vai afetar
botar o tipo de classe social que vai se formar ali também, e também a relação com as potências estrangeiras. Então, vou botar mais um Ezinho aqui de estrangeiro. Então, tudo começa aqui em 1922 com a descoberta ali do Poço Barroso II, há mais de 100 anos atrás. Então, a partir daí, a Venezuela se transforma nesse petroestado e o dinheiro do petróleo vai permitir ali ao governo financiar políticas públicas sem cobrar muitos impostos ali da população. O que foi prometido aos cariocas com o pré-sal, mas que nunca foi entregue. Então, isso cria um estado muito forte aqui no papel, mas ele vai ser frágil naquela estrutura produtiva. Então, esse é o estado aqui que vai se formar. Só que, ao mesmo tempo, vai surgir aqui uma nova elite econômica também. Aquela elite que não vive de produzir bens ou tecnologia. Essa galerinha aqui, meus amigos, eles vão viver de renda do petróleo. Eles vão viver da importação de produtos estrangeiros também. Então, isso é o que a gente pode chamar de burguesia compradora, BC aqui. O pessoal vai para BC também. É uma elite que lucra ao intermediar negócios com empresas de fora. Então, essa vai ser a relação que a gente vai ter com os estrangeiros. E aí, antes de 99, o Estado venezuelano ele funcionava ali na prática como um administrador dessa renda. Então, ele vai pegar essa grana aqui, certo? Vai distribuir ali os lucros com aquelas empresas transacionais, vou botar um Ezinho menor. Vai distribuir também para a elite local, por que não? E em uma menor escala aqui, bem pequenininho, a classe trabalhadora. Um Tzinho bem pequenininho aqui, ó. Classe trabalhadora. A quantidade que a classe trabalhadora recebe, isso aqui. Que tristeza. Então isso tudo vai manter uma estabilidade social ali, mas não vai criar, meus amigos, um desenvolvimento real. Só que esse modelo ele começa a ruir nos anos 80 e 90, porque a queda do preço do petróleo que a gente enxerga aqui e também as políticas de ajuste do FMI que vão levar a cortes sociais, desemprego, aumento do custo de vida, vai gerar o ponto de ruptura aqui que é o Caracazo, em 89, quando protestos populares contra esse ajuste neoliberal foram reprimidos ali com violência, porque isso atingiu diretamente ali o custo de vida dos mais pobres. Então, para vocês terem uma noção da encrenca, teve o aumento das tarifas de transporte público em 30%, aumento aqui do preço da gasolina em 100%, e todo esse colapso vai abrir espaço para a sanção do Hugo Chávez. E claro que a elite não vai gostar nada disso, porque isso para eles vai ser tratado como caos, como vandalismo. E aí o Chávez e depois aqui o Nicolás Maduro... Socialista, comunista, todo mundo que quer um pouquinho de melhora para a vida dos trabalhadores é o que? Socialista, comunista, malvadão. Eles vão tentar mudar esse destino da renda do petróleo. E aí o Estado vai retomar o controle então da PDVSA. E é importante lembrar vocês aqui, a PDVSA, ela sempre foi estatal, como eu comentei aqui para vocês. A Petrobras era uma empresa completamente estatal, ou seja, o dinheiro do petróleo, né, do pré-sal, das reservas que o Brasil tem, da extração de petróleo pela Petrobras vinha toda para o povo brasileiro. Porém, né, privatiza que melhora. O que agora é parceria público-privada. Então, o dinheiro que é da empresa que sempre foi estatal, que era estatal e que é uma empresa que é do povo brasileiro, agora metade do dinheiro, ou sei lá quantos por cento, deve ser até mais, não vai para o povo brasileiro. Isso aqui no Brasil, né? Agora, o Maduro não deixou que privatizassem a estatal que cuida do petróleo da Venezuela. E esse foi o crime dele, gente. Este foi o crime dele. Só que lembra que eu falei, ela era controlada aqui na prática por essa elite tecnocrática alinhada aqui ao capital estrangeiro. Então isso é uma coisa que muita gente confunde. Não é porque era estatal que era do povo. Lembre-se que as elites também se infiltram no Estado. Mas enfim, então o Estado vai retomar o controle aqui de verdade da PDVSA agora, só que agora eles vão usar parte dos lucros aqui para financiar programas sociais. Essezinho de social aqui, que vão ser conhecidas como missões. Então pensa aqui, meus amigos, o Estado vai pegar esse dinheiro aqui e vai começar a criar programas sociais. Quem que tu acha que pode ficar infeliz com isso? Quem que não gosta de programa social, né, gente? Quem é que fica falando mal do Bolsa Família? Quem é que fica falando mal aí de fiéis? Quem é? Extrema-direita, né, gente? Extrema-direita. Quem será que pode ficar bravo com isso? Claro que vai ser aqui a classe dominante, meus amigos, porque isso vai alterar o fluxo do dinheiro e, obviamente, que vai mexer com interesses que já estavam consolidados. Pô, como assim? Vocês estão querendo ajudar as pessoas com o petróleo que é do próprio país. Então, essa mudança coloca a Venezuela em confronto direto com as grandes empresas petrolíferas e com quem mais você acha? Vou fazer um desenho aqui para vocês. Com os Estados Unidos. Era pra ser uma águia isso. Com a águia da liberdade aqui. Não, preciso botar
o áudio da Águia da Liberdade. Peraí, gente. Vai, arpia. Tora esse butico. Tora o butico, arpia. Tora o butico. Tora o butico, arpia. E a arpia vai torar... A arpia contra a águia dos Estados Unidos. É isso. Então, meus amigos, eu quero deixar algo muito claro aqui para vocês. O problema central nunca foi falta de democracia, porque o país da liberdade aqui, ele nunca teve problema em manter alianças com regimes autoritários, desde que isso garanta petróleo barato para eles. Não é mesmo, Netanyahu? Não é mesmo, Zelensky? Desde que isso garanta estabilidade para os seus interesses. Então, o conflito real está no controle do petróleo, porque a Venezuela passou a defender preços mais altos aqui no OPEP, e aqui no mapa a gente consegue ver os países que fazem parte disso, e aí eles vão buscar parcerias aqui com a China e também aqui com a Rússia, e vão reduzir a dependência aqui com os Estados Unidos. E para Washington isso foi visto como uma ameaça estratégica ali, aquela segurança energética. Como assim você não vai vender mais o seu petróleo para mim? Como assim você vai vender para os chineses? Como assim? E também para a hegemonia do dólar. E meus amigos, é claro que a crise venezuelana durante o governo Maduro vai ter falhas internas claras, vai ter má gestão, vai ter corrupção, vai ter erros graves na política cambial e petrolífera também. Mas essa crise, ela não pode ser separada desse cerco externo imposto ao país. Porque vocês acham que só o Trump aqui é o malvadão? A gente não pode esquecer também que a Venezuela sofria uma cacetada de sanção, assim como Cuba, assim como outros inúmeros países do mundo que sofrem sanções pelos Estados Unidos. Não é natural e por acaso que houve a crise. Não é só por conta da má gestão do Maduro, talvez. Não, pelo contrário. É por conta de um tanto de sanção. É ataque, é plano de sequestro. Gente, esse daí é o estopim desse conflito que vem durando há anos, há 100 anos, pelo que a gente tá vendo aqui. Não, ele vai ser só mais um da lista. Porque em 2015, aqui o governo Obama declarou a Venezuela como uma ameaça incomum e também extraordinária. E o Obama, ai, que incrível o Obama, ai, que lindo, um presidente negro pra oprimir outros povos do mundo. O que adianta, né? Representatividade vazia do a partir daí as sanções vão se intensificar, especialmente aí, obviamente, com o Trump, naquela política ali de pressão máxima. E aí essas sanções, elas vão atuar em dois níveis principais. Primeiro, a Venezuela vai ter aqui um bloqueio financeiro, ela não vai conseguir mais chegar em lugar nenhum. A Venezuela vai perder acesso ao crédito internacional, não vai conseguir renegociar sua dívida. Isolando o país. Vai ter dificuldade também para importar alimentos, importar remédios, importar insumos básicos. Olha que absurdo. Ou seja, as pessoas que saíram da Venezuela saíram por conta da má gestão do governo Maduro ou saíram por conta das sanções que fizeram crise de alimento, crise de abastecimento de necessidades básicas da população. Isso é o que os Estados Unidos fazem em Cuba. As pessoas em Cuba não têm melhores condições de vida por conta das sanções. Cuba desenvolveu mais de 5 vacinas do Covid e não tinha seringa para dar as vacinas, por conta das sanções. Na Coreia Popular também tem um monte de coisa que não tem por conta das sanções. Então o que não dá certo não é por conta dos governos, e sim por conta das porcarias das sanções que os Estados Unidos impõem. Então o país vai entrar aqui num colapso financeiro forçado. E como se isso não bastasse, vai ter aqui também uma sabotagem operacional, porque o petróleo venezuelano ele é pesado, ele precisa de diluentes, precisa de tecnologia. E isso aqui era fornecido historicamente por quem? Pelos Estados Unidos. Então as sanções vão cortar esse fornecimento também. E aí pro bando de chapéu de alumínio que diz que a PDVSA é ineficiente, grande parte vai ser por causa disso, porque como eu falei no outro vídeo já, essa produção caiu drasticamente, e a produção vai cair de quase 3 milhões de barris que saíam ali por dia para menos de 500 mil no seu pior momento, 500 mil aqui. Então esse colapso aqui não foi só um colapso econômico, isso destruiu empregos, destruiu salários, destruiu serviços públicos também, e lógico que a população vai empobrecer rapidamente. E claro que esse sofrimento social depois vai ser usado como argumento moral
para justificar essa intervenção externa de hoje. Só que essa intervenção que aconteceu hoje, ela não surgiu do nada. Ela é o resultado, meus amigos, de mais de 20 anos de tentativas de mudança ali de regime na Venezuela. Então, assim, o que não vai mudar com o tempo é o objetivo, mas o método que vai mudar. Porque quando uma estratégia falha, a outra vai ser testada. Então, em 2002, a Venezuela viveu um golpe de Estado tradicional. O Hugo Chávez foi retirado do poder por alguns dias e esse movimento contou ali com o apoio daquela elite econômica. Lembra daquela elite econômica lá do começo do vídeo? Esses caras aqui, eles não estavam nada felizes. Então, eles apoiaram isso. Sabe quem apoiou isso também? Foi a grande mídia. A Fede Câmaras também vai apoiar. Isso não lembra a vocês alguma coisa não, né, gente? Não lembra um tal 8 de janeiro de 2022? Não lembra, não, que teve apoio dos latifundiários, dos empresários, de parte da população civil. Quase tentaram dar um golpe de Estado. É exatamente a mesma coisa. Também não chamavam o Lula de comunista? Também não queriam que o Trump intervisse aqui no Brasil? Gente, é tudo farinha do mesmo saco. A Federação Empresarial, a antiga Central Sindical aqui, a CTV também. E, por que não, setores da igreja. E aí os Estados Unidos vai reconhecer rapidamente aquele novo governo. Só que esse golpe revelou uma divisão clara de classe ali, porque as manifestações contra o Chávez ocorreram ali na sua grande maioria nos bairros ricos ali do leste de Caracas. E aí a volta ao poder dele aqui só vai ser possível graças à mobilização dos moradores dos bairros populares e também à lealdade dos setores das Forças Armadas. Ora. Então agora estão mostrando um monte de foto e vídeo de manifestação de pessoas ao redor do mundo que são migrantes da Venezuela a favor do Trump ter prendido Maduro. Gente, são exatamente essas pessoas. São os bolsonaristas que fugiram para a Flórida. São os bolsonaristas que fugiram para a Argentina. Infelizmente. Aí o governo golpista aqui do Pedro Carmona, que deve ter batido um recorde mundial, porque ele ficou só 36 horas no poder. Então isso vai deixar tudo ainda mais claro, porque você vai ver aqui, ele é um economista e empresário venezuelano, e ele era presidente da Congregação Empresarial Federação Venezuelana de Câmaras de Comércio, o Fede Câmaras que eu já mostrei para vocês. E aí o primeiro ato desse cara aqui, de cara, ele vai dissolver a Assembleia Nacional, ele vai dissolver aqui também o Supremo Tribunal, e vai também suspender a Constituição. Então aquela promessa de defesa da democracia já caiu por terra ali em poucas horas. Foi por água democracia, abaixo. mas do meu jeitinho aqui. E aí... Igual também o golpe de 64, que falaram, vai ser rapidinho, 21 anos depois. Aí o fracasso desse golpe aqui ensinou uma lição muito importante para os Estados Unidos, que derrubar um governo com base popular por meio de um golpe direto ia ser difícil de sustentar. E aí, após anos sem sucesso em dividir as Forças Armadas, a estratégia vai mudar. Em 2019, o deputado Juan Guaidó vai se autoproclamar o presidente interino e ele vai ter apoio imediato dos Estados Unidos e de aliados europeus. E o objetivo dele aqui não era governar de fato, mas era criar uma ficção jurídica ali. E aí, com esse reconhecimento, os ativos venezuelanos no exterior, eles puderam ser tomados. E aí a refinaria Citgo, que é avaliada em bilhões de dólares, vai ser confiscada. Aqui a gente vê várias. Aqui tem uma no Texas, essa é uma bem grande, tem outra bem grande também na Louisiana aqui. A gente pode ver. E uma outra muito grande também aqui no Illinois, perto aqui de Chicago. E se não bastasse isso só, o ouro venezuelano guardado no Banco da Inglaterra também vai ser retido. Gente, eu não aguento. Ouro venezuelano guardado no Banco da Inglaterra. Cadê o ouro da Inglaterra, né? Cadê o ouro da própria Inglaterra? O ouro da América Latina não tinha que estar da América Latina, não, né? Ai, cara, sério. E durante esse período também, a oposição vai elaborar o chamado ali Plano País. Então tá aqui o Juan Guaidó apresentando isso aqui, e o plano previa a abertura total do setor petrolífero para o capital privado. Também vão ter privatizações em massa e aquele enfraquecimento ali do Estado Social. Então, meus amigos, isso precisa ficar muito claro aqui, essa disputa política interna se transformou na prática num saque internacional de recursos. Então esse governo interino, ele nunca controlou o território venezuelano. O nome disso é imperialismo. Sério. Imperialismo. Mas ele conseguiu cumprir uma função estratégica, que era retirar ativos do país e enfraquecer ainda mais a sua economia. Maio de 2020, vai acontecer aqui a Operação Gadeão, com esse logo maravilhoso que foi o sobrinho de alguém ali que fez. Sério, que logo terrível, gente.
Então um grupo de mercenários tentou entrar na Venezuela por via marítima ali para capturar o Maduro. E aí essa operação vai ser liderada aqui pelo Jordan Gonzalo, que era um ex-militar aí dos Estados Unidos e dono dessa empresa privada chamada de Silver Corp. Lembra que eu falei no vídeo passado sobre isso também, que vão começar a entrar empresas privadas nisso também. E aí vão ter documentos vazados que vão mostrar que membros da oposição venezuelana, aqui a gente vê a assinatura de quem? Do Juan Guaidó aqui, ainda escrito presidente da Venezuela, e vai ter também aqui o Jordan Gonzalo da Silver Corp USA. Que beleza, hein? Então esses documentos vazados vão mostrar que membros da oposição venezuelana estavam negociando ali com a empresa. E olha que belezinha o que está escrito aqui. A administração concorda pagar pelo fornecedor do serviço a quantia mínima de dinheiro necessário para cumprir esse acordo, que é 212 milhões e 900 mil dólares ao longo da vigência do contrato. O valor necessário para cumprir essa primeira parte dos serviços do prestador vai ser de 50 milhões de dólares. Todo o dinheiro será lastreado, garantido, por barris de petróleo venezuelanos. Todos os valores desse acordo estão em dólares. É importante ressaltar que está em dólar, né? Porque a gente sabe que a moeda da Venezuela está bem mal. E aí essa tentativa vai fracassar, vai todo mundo ficar deitadinho, bonitinho aqui. Que bom! E isso vai virar motivo de piada internacional também. Então, apesar do amadorismo, esse episódio foi grave. Ele mostrou ali que parte da oposição estava disposta a terceirizar a soberania nacional para empresas militares privadas. E isso revelou também, meus amigos, essa linha tênue entre a política oficial dos Estados Unidos e o mercenarismo. Porque qualquer país do mundo que inventasse uma coisa dessa com outro país, e nem vou falar com os Estados Unidos, isso ia ser uma loucura. E os envolvidos, eles afirmavam acreditar que tinham ali apoio tácito do governo Trump. Então essa operação aqui ridícula até no logo, ela não derrubou o governo, mas ela sinalizou o esgotamento ali das vias tradicionais. Porque a partir dali, meus amigos, a mudança de regime vai passar a depender cada vez mais de ação militar direta. E aí, para que a intervenção militar de agora fosse aceita internacionalmente, era preciso ali construir aquela ideia de que o Nicolás Maduro não tinha mais nenhuma legitimidade. E aí a eleição presidencial de 28 de julho de 2024 vai cumprir esse papel. Porque o sistema eleitoral da Venezuela, ele é tecnicamente robusto. Ele usa urnas eletrônicas com comprovante físico do voto. Mais uma vez imitando o Brasil, né? Gente, a luta de classes, né? A luta de classes na América Latina, a gente passa pelas coisas parecidas, cara. Sério. Então, em tese, isso dificulta ali as fraudes em grande escala. Então, esse modelo aqui cria duas trilhas de verificação. Vamos dizer que tu votou. Então, pensa aqui, cada eleitor se identificou por biometria e a pessoa chega na urna aqui, ela vai votar na telinha. Essa máquina vai imprimir um comprovante disso. A pessoa vai conferir o que está escrito aqui. Ela vai pegar isso aqui e vai depositar numa urna aqui. E no final as atas são assinadas ali pelos membros da mesa. Então esse modelo, meus amigos, cria duas trilhas de verificação, porque a gente vai ter aqui o digital e a gente vai ter o papel aqui também. Então, em tese, isso dificulta as fraudes em grande escala, porque vai ser necessário alterar o software aqui e, ao mesmo tempo, as atas físicas guardadas aqui nas urnas. Mas deve ter vindo algum da direita falar que teve fraude nas eleições, que o Maduro não foi eleito democraticamente, que pediu recontagem dos votos e que os votos deviam ser impressos assim como é nos Estados Unidos. Gente, Estados Unidos é uma bagunça, a porcaria da eleição. Falam tanto de democracia e ditadura. Lá eles só tem dois partidos, basicamente, também. São os republicanos e os democratas. As eleições são uma bagunça. Tem uma parte dos votos que é feita pelo papel. Tem uma parte dos votos que é feita no dia, na hora. Tem gente que não precisa votar. Tem estado que vale mais. Tem estado que vale menos. Gente, isso daí vocês querem falar que é democracia? Mas quando tem voto, o que? Digital, verificado por seres humanos. Aí, nossa, meu Deus, é um absurdo, alguma coisa tá errada. Então, em critério de auditabilidade, isso aqui é melhor que no Brasil. E aí, após a votação, o CNE aqui vai anunciar a vitória do Maduro, então, com cerca de 51% dos votos. Só que o problema não foi só o resultado. O CNE, ele não publicou os dados por mesa de votação. E isso é como manda a lei e também como sempre ocorreu em eleições anteriores. E aí, a justificativa
oficial vai ser um suposto ataque cibernético ali ao sistema de transmissão. E claro que essa explicação vai gerar desconfiança técnica, porque a transmissão dos dados ocorre ali por linhas seguras e também ocorre por satélites isolados da internet pública. E aí, enquanto isso, a oposição, que era liderada ali pela Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez, eles vão organizar aqui uma operação paralela. Então, eles vão recolher as cópias impressas aqui das atas em milhares de mesas, eles vão digitalizar os documentos e vão publicar os dados online. E aí, segundo essas atas, o Gonzalez teria vencido ali com mais ou menos 67% dos votos. E aí, meus amigos, a merda estava feita. Então, o Centro Carter aqui, que é observador eleitoral e tradicional, vai declarar que a eleição não atendeu os padrões internacionais de integridade. E aí, o chefe da missão, ele vai afirmar que as atas divulgadas pela oposição, elas eram compatíveis com os documentos originais do CNE e que não havia provas ali daquele ataque hacker ali que eles estavam alegando. E vão ter também relatórios de especialistas da ONU que também vão apontar falhas de transparência. Vão falar daquela quebra ali de cadeia de custódia dos resultados também. Só que com isso, o Maduro manteve o controle interno do Estado, mas ele vai perder aquele reconhecimento externo. E isso vai acontecer, inclusive, de países que antes mantinham diálogo ali com seu governo. Então, a eleição de 2004 aqui criou esse impasse claríssimo, porque internamente o Maduro seguia no poder com o apoio das instituições, das Forças Armadas também, só que externamente a sua legitimidade foi amplamente questionada. E a questão central que entra aqui agora é simples. Uma fraude eleitoral interna, que pode ter acontecido ou não, mas vamos supor aqui que aconteceu. Vamos supor o pior caso. Isso dá a outro país o direito de invadir ela militarmente? Não! Porque quem é os Estados Unidos para querer fazer isso? Então, pelo direito internacional westfaliano, que eu já falei no começo do vídeo, e pela Carta da ONU, a resposta é não. Crises políticas devem ser resolvidas por meios internos ou diplomáticos. Transformar uma disputa sobre atas eleitorais em ataques militares é uma distorção extrema dessa ideia de democracia. E aí, vocês conseguem entender o quanto é problemático o Eduardo Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos falando pro Trump intervir no Brasil, falando pro Trump sancionar o Brasil. A extrema-direita constantemente vai pra lá pros Estados Unidos mamar o Trump, né? Pedir intervenção militar. Pra vocês verem o quanto as coisas estão distorcidas, quanto essas pessoas estão alienadas da realidade. Então, quando tem míssilzinho substituindo aí negociações, a democracia ela deixa de ser um valor e passa a ser apenas aí um discurso usado para justificar a força bruta. E aí a ação militar de agora, janeiro de 2026, ela não foi improvisada. Ela foi preparada com antecedência e construída para parecer inevitável. Então, no fim de 2025 aqui, os Estados Unidos lançaram ali a Operação Southern Spear, que eu já falei sobre isso no vídeo passado. Então, o discurso oficial ali falava em combate ao narcotráfico no Caribe, mas na prática isso se tratava do maior deslocamento militar na região desde a Guerra Fria. E eu falei isso no vídeo passado. Então a operação vai envolver o grupo de ataque aqui desse porta-aviões, que é o USS Gerald aqui. Vai ter navios de assalto anfíbio, que eu já falei no outro vídeo também. Vai ter unidades de fuzileiros navais prontos ali para ação rápida. E esses meios eles ficaram posicionados a poucos quilômetros ali da costa venezuelana, sobre aquele pretexto ali de exercícios militares com países vizinhos. E esse movimento vai gerar dois efeitos fortes aí. Primeiro, que vai saturar as defesas aéreas da Venezuela. E segundo, vai criar um bloqueio naval informal também, sem declaração oficial de guerra. Então o discurso ali de guerra às drogas vai servir como cobertura legal para posicionar ali forças capazes de atingir alvos estratégicos no estado venezuelano. E eu mostrei no vídeo passado aquele bombardeio que aconteceu lá na fábrica da Primazol. E aí na madrugada de 3 de janeiro de 2026, ataques aéreos ali de precisão e também ações de forças especiais vão atingir pontos chaves da infraestrutura venezuelana. E o objetivo não era ocupar o país, mas era capturar a liderança política. E aí o Nicolás Maduro e a Cília Flores vão ser retirados do território venezuelano e vão ser levados sob custódia dos Estados Unidos. Então o presidente Trump vai anunciar essa operação como uma vitória da justiça. Como é que pode, cara, o cara postar a foto no Twitter de um outro presidente que foi sequestrado? Gente, Estados Unidos pode fazer qualquer coisa. Crime acontece, ninguém faz nada feijoada. Eles jogaram uma bomba atômica num país, né? O que a gente vai esperar? Afirmando ali que o Maduro liderava uma organização criminosa ligada ao narcotráfico e que eles chamam aí como Cartel de Los Soles, que eu já falei no vídeo passado também. Então a base jurídica usada foi a aplicação extraterritorial da lei penal dos Estados Unidos. E cadê as provas de que o Maduro, ele é o chefe de uma organização narcoterrorista criminosa? Não foi preciso, né, das fontes. Não foi preciso. Tem que acreditar no Trump. Confia.
Então Maduro deixou de ser tratado como chefe de Estado e passou a ser enquadrado então como um criminoso comum. E essa lógica elimina a imunidade soberana e transforma a política internacional em uma ação policial e global. Então os Estados Unidos virou um grande filme do Stallone, porque eles vão acumular agora todos os papéis. Eles vão acusar, vão julgar e vão executar também. Parece até uma organização que eu conheço. Ai, Lula, cala a boca. Só que o colapso imediato do Estado, que era esperado ali por muitos, ainda não ocorreu. Então a Milícia Nacional Bolivariana, aqui formada por reservistas e combatentes vinculados às comunidades locais, já ativou protocolos de defesa territorial. E é importante entender que a doutrina militar venezuelana, ela é baseada nessa ideia de guerra popular prolongada. Então nela, meus amigos, a captura de liderança não encerra o conflito, como a gente viu nas tentativas do Hugo Chávez lá atrás. E o povo venezuelano e as resistências rebeldes não podem deixar esse ataque passar despercebido. Não podem deixar que os Estados Unidos invadam de fato. Porque se isso continuar do jeito que tá, os Estados Unidos invadem, falem a Venezuela agora é nossa, a gente vai tomar conta, que o discurso do Trump, inclusive, foi nesse sentido, que os Estados Unidos iam tomar conta. Porém, né, a presidente agora interina, que é a vice do Maduro, já tá tomando a frente do país e tomando as ações para evitar que isso aconteça, porque é realmente uma agressão sem precedentes que houve agora na América Latina, de verdade, gente. Eu não sei se vocês conseguem compreender a gravidade disso, mas inúmeros direitos internacionais foram violados e é um absurdo sequestrar um chefe de Estado. A Coreia do Norte já falou que é um absurdo, a China já mandou recado falando que é para devolver, né, o Maduro, obviamente, mas se isso passa despercebido pela Venezuela, se ninguém faz nada para mudar essa situação, aí mesmo é que os Estados Unidos vão fazer o que eles quiserem aqui na América Latina, né? E a gente pode se preparar. E pelo contrário, espalha a resistência em várias frentes, tornando qualquer tentativa ali de ocupação longa, cara e também estável. Então, meus amigos, em vez de encerrar a crise, essa operação aqui de 3 de janeiro abriu um novo ciclo aí de conflito. Vai ser um ciclo mais difuso, vai ser mais violento e vai ser mais difícil de ser controlado. E é muito possível que sobe pra gente aí. Só que muita gente vai dizer que os Estados Unidos é o país da liberdade. E eu tenho aqui alguns dados para te mostrar aí algumas coisas interessantes, porque para que a gente entenda o peso do que está ocorrendo agora, é preciso a gente comparar com o que aconteceu na história. Porque vamos fazer uma simples pergunta: as intervenções dos Estados Unidos trazem liberdade? Porque as intervenções deles raramente são exceções. E se você parar para observar, eles seguem um padrão repetido, que é um discurso moral na superfície e interesses materiais por trás. Eles não arrumam encrenca sem interesses materiais, só pela liberdade. Então eu fiz uma tabelota aqui para gente dar uma olhada em algumas intervenções aqui. E nem são todas as intervenções, eu peguei leve aqui. Então, Guatemala aqui em 54, pretexto oficial, combate ao comunismo, proteção da propriedade. Comunismo malvadão. É sempre isso, né? Só que a motivação material, que era a verdade mesmo, era a proteção dos lucros ali da United Food Company, que era a multinacional ali americana que controlava grandes extensões de terra e também exportava ali bastante banana. Então, eles iam perder muita propriedade ali com a reforma agrária na Guatemala. Então a ação realizada foi um golpe da CIA, aqui com a PB Success, que foi uma operação ali que derrubou o presidente da Guatemala. Então foi pressão militar, pressão psicológica, desinformação, e aí isso abriu caminho para uma guerra de só 36 anos. Bem tranquilo, e o genocídio maia aqui de 200 mil mortos. E aí o resultado final foi que a Guatemala perdeu a sua reforma agrária e passou décadas sob ditaduras ali alinhadas aos Estados Unidos. Democracia! Então o pessoal da Guatemala aqui, meus amigos, não se deu muito bem. Vamos pôr um vermelhinho aqui para mostrar que eles não se deram bem. Tá aqui. Chile, então, agora. Pretexto: salvar a economia ali do ditador presidente Salvador Allende. Mas qual que era a motivação material mesmo? Era a implementação do neoliberalismo aqui com os Chicago Boys, que era basicamente um bando de playboy ali que pregava Estado mínimo, privatização a rodo. É o MBE? E também vai ter aqui a desnacionalização do cobre e também da Previdência. E aí qual que vai ser o golpe? Golpe aplicado pela CIA e a morte do presidente.
E qual que vai ser o resultado? Milhares de mortos e desaparecidos, destruição sindical, desigualdade estrutural recorde também. Então isso foi que o povo levou aqui de presente. E aí o saldo político, o fim da via democrática ali ao socialismo e a soberania econômica então transferida ao capital financeiro global. Então a gente pode considerar aqui, meus amigos, que aqui também. O pessoal também não se deu muito bem. Caramba, vamos continuar aqui com o Panamá. Qual que foi o pretexto aqui? Proteger vidas, capturar aqui o Noriega, que também era acusado de narcotráfico. Olha, mais um acusado de narcotráfico? Gente, coincidência, né? Que coincidência. E também restaurar a nossa democracia, por que não? Mas qual que era a motivação real? Era a manutenção do controle estratégico ali sobre o canal, ou seja, o canal do Panamá aqui, porque os caras podem atravessar aqui alegrinhos agora, e também eles vão poder reafirmar aqui um pouco do poder pós-Guerra Fria ali. Então vai ser uma projeção militar dos Estados Unidos. E aí qual que vai ser a ação então? Vai ser uma invasão de 24 mil tropas aí, e o bombardeio de bairros populares como é o Chorrillo aqui, absurdo, só para deixar aquele aviso pro pessoal. Saldo final, estimativas aí de civis mortos que vão variar de 200 a 4 mil pessoas e destruição de bairros operários. E o que os Estados Unidos levou de presente para casa? Instalação de governo pró Estados Unidos em base militar e abolição das forças armadas ali no Panamá. Então o país aqui ficou militarmente dependente. Então o pessoal aqui também, caramba, não se deu bem também. Vamos ver aqui no Iraque. Iraque vocês conhecem já, não preciso nem falar muito. Armas de destruição em massa, que nunca encontraram. Freedom, liberdade. Nunca encontraram porque não tinha. Nunca encontraram porque era uma mentira também, gente. Faz guerra no mundo inteiro com desculpas. Mas o que era de verdade aqui? Controle de reservas petrolíferas, contratos aqui para Halliburton, que é uma multinacional americana de serviços para petróleo. Então eles vão se dar bem nisso aí. E também eles queriam ali a hegemonia do Golfo. E aí o que eles vão inventar aqui no Iraque? Invasão total, vão assustar todo mundo lá, bombardeio massivo também e dissolução do Estado. E aí saldo humano, centenas de milhares de mortos, ascensão de grupos extremistas aí como o ISIS e a destruição da infraestrutura histórica também deles. E aí, Estados Unidos é a praga da humanidade, gente, sério. E qual que vai ser o saldo político aqui? Vai ser a fragmentação do Estado, essa guerra civil sectária também e a corrupção sistêmica ali naquela reconstrução também. Então o pessoal do Iraque, meus amigos, também não se deu bem com a liberdade aí que os Estados Unidos trouxe. Democracy. Líbia agora em 2011. Agora vai dar bom. Então o pretexto oficial aqui vai ser que a OTAN alegou ali agir para proteger civis e também defender aqui os direitos humanos. Direitos humanos, cara. Que direitos humanos que vocês defendem? Maravilha. Mas qual que era a motivação real ali? Era impedir uma moeda pan-africana. A ideia era impedir ali que os africanos ficassem independentes do dólar. Cara, aí vai ter aqui um controle de petróleo leve para a Europa também e bloquear a influência da China. E aí a ação realizada então, zona de exclusão aérea da OTAN, apoio a rebeldes, linchamento de Gaddafi, que era ali o revolucionário líbio. E qual que foi o saldo humano aí social? Foi o retorno da escravidão, ou seja, um mercado de escravos na Líbia, o colapso do índice de desenvolvimento humano também e uma crise migratória. Então foi isso que o povo levou para casa. Então o saldo político aqui, um estado falido dividido entre senhores da guerra e a perda total de controle central sobre os recursos também. Democracy. Então o pessoal aqui também não se deu bem. Eu acho que a gente pode esperar aqui que o último também não vai ser, certo? Porque se a Venezuela, a gente está falando de narcoterrorismo, fraude eleitoral e libertar o povo, e a gente está falando da apropriação das maiores reservas de petróleo, a privatização da PDVSA e também o veto aos BRICS, que no caso a gente faz parte disso. Inclusive essa invasão, esse sequestro também é um aviso ao BRICS, também é uma ameaça ao BRICS, falando, olha, vocês vão mesmo querer se desvencilhar do dólar? É isso que acontece. Talvez uns chapéuzinhos de alumínio ainda não saibam. E aí a gente vai ter então a Operação Southern Spear, o sequestro do presidente, e a projeção que a gente pode dar aqui, que eu já falei em parte, vai ser essa insurgência prolongada, como eu falei, o perfil ali do pessoal da Venezuela. A gente vai ter um colapso de serviços básicos, ou seja, falhas graves aí recorrentes em água e energia, saúde, transporte, abastecimento também, porque o Estado vai perder ainda mais essa capacidade de gestão e de financiamento, e a privatização da renda nacional aqui vai ocorrer porque a empresa vai deixar de financiar políticas públicas e vai passar a gerar renda direta aí para empresas privadas, ou também fundos estrangeiros
Unidos aí. Então, meus amigos, essa projeção da Venezuela demonstra que a liberdade prometida pelos Estados Unidos talvez não aconteça. A liberdade prometida pelos Estados Unidos é a liberdade só dos Estados Unidos de fazer o que eles quiserem com o mundo inteiro. É só isso. Porque ao longo do século XX, início do século XXI, os Estados Unidos aí interviram direto e indiretamente em diversos países, como a gente viu aqui. E esse discurso foi quase sempre o mesmo: proteger a democracia, combater o comunismo, defender os direitos humanos ou enfrentar o crime organizado. Só que o resultado aqui, como a gente viu, vai se repetir: destruição institucional, violência prolongada e perda de soberania. E o caso do Panamá vai ser o que mais vai se assemelhar ao nosso caso aqui da Venezuela, porque em ambos os casos o chefe de Estado foi reclassificado ali como criminoso para justificar ali aquela invasão. Já anota aí que eu já vou anotar aqui de leitura para esse ano. Eu vou ler Nas Veias Abertas da América Latina. É isso, aí a gente vai ver que isso aqui acontece ano sim, ano também. No Panamá a intervenção foi rapidinha. O país é pequeno, os Estados Unidos já tinham presença militar ali permanente na região do canal, então o novo governo ali vai assumir sob uma tutela direta e a transição vai ocorrer sem uma fragmentação ali territorial. Só que a Venezuela, ela se parece em partes muito mais com a Líbia, porque lá a remoção do Muammar al-Gaddafi, que eu já falei que ele foi linchado, isso destruiu o centro de poder do Estado sem criar ali uma autoridade estável. Então o país se fragmentou em milícias ali, a violência se tornou permanente também e o controle do petróleo passou a ser disputado por grupos armados e empresas estrangeiras. E, meus amigos, a Venezuela aqui, ao contrário do Panamá, ela tem um território vasto, ela tem uma população armada também, tem divisões políticas que são profundas, como a gente viu na história do país, e também uma riqueza energética estratégica. Então a combinação desses fatores aí vai criar um alto risco ali de um cenário semelhante ao da Líbia, porque o petróleo vai fluir para fora enquanto o país vai entrar num colapso interno. Então, meus amigos, o que eu quis demonstrar para vocês aqui, nesse padrão histórico, é um padrão claro que acontece. A retórica americana fala em liberdade, a ação vai desmontar o Estado, a população vai pagar o custo e os recursos estratégicos vão mudar de mãos. No final é tudo sobre isso. Recursos estratégicos mudando de mãos. Então, Guatemala, Chile, Panamá, Iraque, Líbia mostram versões diferentes do mesmo processo. Em todos a soberania foi enfraquecida ou foi eliminada. E em nenhum deles a população ganhou ali algo bom, um controle real sobre o seu destino ali após a intervenção. Então, meus amigos, o cenário não é bom. A gente pode falar de sustentabilidade, eficiência energética, cuidar das questões ambientais também, mas quando a gente não tem soberania, pode ter certeza que esses territórios vão ser usados das piores formas possíveis. Não tem como ter ESG, não tem como ter Environmental, Social Governance, pode esquecer de tudo isso aí. Então, não entendi nada que você falou em imperialista, mas tudo bem. Os acontecimentos de agora, eles mostram que essa palavra liberdade, quando usada por potências militares, muitas vezes vai significar outra coisa. E no caso da Venezuela, ela significou a liberdade do capital estrangeiro para operar sem limites. E não vai significar a liberdade do povo para decidir o seu próprio futuro, não. Então a intervenção não vai resolver os problemas internos do país, vai deslocar isso para um outro nível e a crise política agora vai virar crise militar. A crise econômica vai virar disputa aberta por recursos e a democracia vai virar argumento retórico para o uso da força. Então esse caso da Venezuela, meus amigos, deixa uma lição dura para todos nós aqui do Brasil e para todos os pertencentes ao sul global também, porque o direito internacional, as fronteiras, a imunidade diplomática, isso aí é tudo besteira, porque isso não vai oferecer uma proteção real quando isso entra em choque ali com interesses estratégicos de uma potência ali hegemônica. E a soberania no mundo atual, ela não é garantida por tratados, ela depende de capacidade material, ela depende de alianças, ela depende de poder de dissuasão. Então defender a soberania da Venezuela não é defender o Nicolás Maduro, não é defender o seu governo nem os seus erros, é defender um princípio básico. Cada povo precisa resolver seus próprios conflitos, porque quando a gente aceita que as crises internas justificam invasões, a gente está abrindo caminho para um mundo onde a força substitui qualquer coisa. Então, se isso for normalizado, meus amigos, é triste, porque isso significa que nenhum país está seguro. Então, hoje foi a Venezuela e amanhã pode ser qualquer outro país que ouse sair da linha, ou que existam interesses econômicos muito grandes por trás. E tem um país que eu conheço que tem vários. Adivinhe você aí qual é. E agora eu quero saber da sua opinião. O que você pensa sobre tudo isso? Você acha muito legal essa intervenção da liberdade americana? Você acha tudo isso um absurdo? O que você pensa que pode ser feito? Tem algo que possa ser feito? Quero saber da sua opinião. Vamos expandir esse conteúdo aqui nos comentários. Também, se você chegou até aqui, não esquece de apertar o like, se inscrever
inscrever no canal e compartilhe esse conteúdo com alguém que possa aí usufruir de tudo isso. É isso, um grande abraço e uma ótima semana para você. O que eu acho realmente é que é um absurdo e que a gente não pode ficar calado numa intervenção absurda como essas que está acontecendo, né? Se não é isso. Mais uma vez, crime acontece, ninguém faz nada, feijoada. E se a gente não fizer nada, os próximos alvos seremos nós. Então o que? Leituras para 2026. Já anotem aí. Nas veias abertas na América Latina e Imperialismo, face superior do capitalismo, do Lenin. Esses dois são livros muito bons pra gente ler neste momento. Digo nós porque eu também não li. Então também vai entrar na minha lista de livros para ler. Então é isso, vamos ver os próximos passos que vão acontecer. Esses próximos dias vão ser muito importantes. Ontem eu tava assistindo também uma live que o tio João fez com o Pitilo. Os dois falaram muito de toda essa situação, tem coisas essenciais. Então eu indico vocês assistirem também essa live para vocês terem um panorama, porque o tio Pitilo tem informações e assim, eu não vi ninguém falando por aí. E vamos continuar acompanhando, mas que isso não nos entristeça e sim nos radicalize. Então, se você aí ainda não está organizado, organize o seu ódio. Pode ser em partido, pode ser em organização, pode ser em movimento, em vários lugares você pode se organizar, sindicatos inclusive, mas organize o seu ódio, porque apenas a organização da classe trabalhadora vai fazer com que a gente chegue à vitória de fato. E é isso. Como é que vocês estão se sentindo em relação a isso tudo? Já o quê? Curtam o vídeo da galera lá da Green, se inscrevam no canal deles também. E óbvio, deixem o like aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se vocês gostam do meu trabalho, podem contribuir financeiramente com o canal. Aqui na tela tem o Pix, tem o Apoia-se Camarada Luna, que o link tá na descrição. Ou você pode se tornar membra ou membro deste canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros, tá bom? E é isso. Beijos e de derrota em derrota a gente chega à vitória final.